E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é sobre como a caricatura de homens é demonstrada na ficção, na cultura pop, né? Já vou dando spoiler. Ela é demonstrada atualmente do jeito que demoniza os homens. Você pode ter certeza, é só demonizando o homem. Eu vejo muitos filmes, eu assisto filmes, jogo videogames e tal, consumo muita cultura pop, e eu sempre vejo uma imagem caricatural, né, dos homens sendo formada nessas obras aí, e eu percebo que isso influencia muito o comportamento dos homens, né? Mas antes de iniciar esse vídeo, devo avisar vocês que se quiserem ajudar o conteúdo a permanecer de pé gratuito a todos os homens, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Muito obrigado a vocês que fazem isso, ajuda demais, e vamos lá para esse assunto, né? É engraçado, eu sempre tô citando aqui a questão do pós-romantismo, principalmente através daqueles filmes de comédia romântica, né, que influenciou muito a mentalidade das pessoas, principalmente na década de 90, 2000, né, desses tempos pra cá. Aí você pega aqueles pastelões, por exemplo, do Adam Sandler, né, do Owen Wilson, e você vai ver ali que os homens eles são sempre demonstrados como basicamente idiotas ou palhaços. E o É, é desse jeito. É sempre idiota, sempre palhaço. também o mais engraçado é que esses caras sempre acabam conquistando mulheres com seu senso de humor, com a sua auto-humilhação em alguns dos casos, né? E são mulheres atraentes, mulheres bonitas. E claro, você, jovem, principalmente se você for geração Z, geração Y até, né? Consumindo essas obras e tal, você realmente vai acreditar que esse tipo de coisa funciona pra atrair mulher, ainda mais mulher atraente, né? Mulher bonita. Por muito tempo eu acreditei nessa merda, né? Por muito tempo eu tentei ser o palhação, achando que aquilo funcionava, mas na verdade eu só queimava meu filme. Não é esse tipo de homem que atrai mulher, principalmente mulher bonita, tá? Nós fomos influenciados e isso é responsabilidade nossa também. Tipo, esses filmes eles influenciaram muitas pessoas e essas pessoas podem ter realmente acreditado ou até prometido pra nós, né, que se fôssemos gentis, agradáveis e fizéssemos essas palhaçadas com mulheres, arrancando umas gargalhadas dela e dando entretenimento, basicamente, né, que isso geraria atração, né? Muitos caras acreditam realmente que é uma ligação direta entre calcinha molhada e ficar fazendo piadoca de palhaço. É desse jeito aí mesmo. É desse jeito aí mesmo. O caso mais clássico que eu me lembro, e que mais me marcou, foi aquele filme lá do Roger Rabbit, que tinha a Jessica Rabbit. Vocês devem imaginar por quê. Mas eu lembro claramente dela sendo perguntada por que ela gostava do Roger Rabbit, e a resposta dela sendo porque ele fazia ela rir. Eu nunca vou me esquecer disso, cara. Nunca. E isso daí me marcou profundamente. Mas essas obras em si não prometeram nada a ninguém, né? Elas influenciaram as pessoas acreditaram nisso e através de um sistema cultural ali começou-se a criar esse literal delírio coletivo, né? Onde acredita-se que realmente homens assim, eles são atraentes. E não são, eles são no máximo um entretedor, né? Se o cara ele conseguir alguma coisa, eu duvido bastante que seja por conta diretamente desse comportamento palhação, sabe? E uma coisa interessante que eu vejo também nesses filmes é como o homem ele trabalha com o seu humor através da auto-humilhação, né? Daí a gente entende como muitos homens realmente acreditam hoje que são menos do que as mulheres, né? Homens que têm medo de mulheres, assim. Tem vídeos aqui, inclusive no YouTube, que treinam, ou pelo menos têm a intenção de treinar contato visual com mulher, entendeu? Cara, eu sempre achei Cara, treinar contato visual com mulher. Eu nunca imaginei um negócio desse. Eu nunca imaginei, cara. Você tá louco? Quão tímido o cara precisa ser, quão inepto social para não conseguir fazer contato visual com mulher. Tá louco, um doido desse. isso engraçado, muito engraçado, porque, beleza, por mais que você diga, Coruja, isso aí é pra jovens, assim, de 16, 17 anos no máximo, né, que não tiveram muito contato com mulher e tudo, mas mesmo assim, cara, esses jovens com essa idade, eles vão ter meio que um receio, um medo, ou mesmo um mal-estar, por simplesmente estar na presença de uma criaturinha que, tipo, tem 30, 40% menos peso que ele, tem de 20 a 30 centímetros a menos que ele em média, que tem a força 3, 4 vezes menor, tipo, que medo é esse? Por que você vai ter medo de uma pessoa com essas características físicas, né? Assim, eu entendo também como é que é aquele receio social, por exemplo, do rechaçamento, né? Realmente eu percebo que as mulheres elas estão muito menos convidativas hoje do que um dia foram. Nossa, muito menos. Você tá louco. Eu já vi caso da mulher dar BO no cara, dar ir na delegacia, simplesmente porque o cara não quis pegar um panfleto que ela tava distribuindo.
Então, a tal da rejeição, ela é uma coisa que mexe bastante ali com, bom, o emocional de qualquer um, né? Então, parece que os homens, eles têm um certo receio com esse negócio da rejeição e dos maus tratos sociais ali, né? Quando eu digo maus tratos, não é necessariamente agressão, mas é a famosa antipatia, sabe? É aquele comportamento antipático. Então você vai percebendo como, aos poucos, criou-se uma cultura realmente de inferioridade masculina, uma inferioridade ou inferiorização, né? Os caras realmente acreditam hoje que eles têm algo a temer ou que eles não são suficientes. E eu acredito que isso é fruto de um mecanismo de propaganda, com certeza, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu não tenho dúvidas que isso daí foi até planejado. Como eu já disse a vocês, né, para desvendar qualquer coisa, você tem que observar as intenções daquilo. E para você desvendar as intenções daquilo, você tem que ver quem é que tá levando vantagem com aquilo, quem tá se beneficiando, né? É claro, essa narrativa e essa cultura beneficia muito mais as mulheres porque os homens eles começam a acreditar que o que eles oferecem, o que eles são, não é suficiente, né? Que as mulheres elas estão de fato num patamar acima dos homens, socioculturalmente falando, né? Isso não é de toda mentira, até porque a gente sabe, politicamente elas têm mais de 100 leis exclusivas e os homens eles não têm nenhuma. Eu não tô As leis hoje em dia são muito mais vantajosas para as mulheres. Muito mais. Tem até mulher aí que só namora para poder pegar a casa do homem. Porque não precisa mais casar. Basta namorar com o cara, você já. Com os 6 meses de namoro, você já sai levando as coisas dos homens. Dizendo que os homens deveriam ter mais leis exclusivas. Mas eu tô mostrando que claramente o homem ele é tratado como um cidadão de segunda categoria, né? Simplesmente porque ele tem um cromossomo diferente. Então a gente vai vendo esses fenômenos acontecendo na cultura, na propaganda, né, na ficção, nas obras em geral, que podem muito bem ter sido influenciadas por uma narrativa política, né? Veja, por exemplo, é muito engraçado isso, como os vilões hoje, eles são sempre masculinos, né? Só existem homens vilões. Quando a gente... Principalmente em obra original da Netflix. É sempre homem, e pode olhar também que eles têm preconceito contra branco. Porque mesmo quando eles vão narrar uma coisa que acontece normalmente com negros, por que eu digo normalmente? Porque é em sua maioria. As estatísticas mostram que é mais de 70%. Aí eles vão e mostram o homem branco fazendo. Então, tipo, a narrativa lá é pesada, cara. Pegava, por exemplo, aquelas novelas antes da década de 2000 ali, a gente via muito mais mulheres vilãs. Só que isso tem ficado cada vez mais raro, vocês perceberam isso? É muito raro ver mulheres vilãs, até mesmo em filmes. Em filmes eu entendo porque o filme ele é para um público mais amplo, né? A novela é para um público feminino, de fato, especificamente feminino, e aí ter mulheres vilãs faz mais sentido com a realidade da vida delas, vamos botar assim, né? E geralmente filmes eles são mais grandiosos, né? Eles não são necessariamente sobre tramas emocionais. Então quando a gente tem um arquétipo de vilão em filme, né, geralmente esse cara ele tem aquela coisa mais masculina de dominação, de conquista, né, de dinheiro, de poder sobre as outras pessoas. Só que isso é de uma forma bem óbvia, né? Tu vê, quando o vilão ele pratica a vilania dele mais por dissimulação, você percebe que ele tem características mais femininas. Ele tende a ser um pouco mais baixinho e mais magrinho, né? Agora o vilão grande, forte, gigante, tipo um Thanos, né, da Marvel lá, ele é um cara grande, forte, porque o processo de dominação dele ali é óbvio, né? É masculino. Aí, quando você pegava as vilãs de novelas, né, você via que realmente o tipo de poder que essas vilãs geralmente querem não é bem um domínio, né? É mais uma manipulação da fé pública. Como, por exemplo, Garota Exemplar, ou aquele Diabo Veste Prada, né? A própria Cruella de Vil, né, que vem da Disney, por exemplo, todas essas mulheres, elas são mulheres que buscam fama, aceitação social através da dissimulação. Só que essas vilãs têm sumido, vocês perceberam que elas têm sumido? É muito difícil hoje. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas ele tem razão. Ele tem razão. Em dia ter realmente uma vilã em alguma obra e principalmente que apele mais pra esse lado mais feminino, que sempre foi, todo mundo sempre soube, né, que a vilania feminina sempre veio através da dissimulação, da manipulação da fé pública, da falsidade, da mentira e etc. E aí você vai vendo que só tem aparecido vilão masculino ultimamente, e é sempre aquela mesma coisa. Ele é um homem branco, hétero, que ele quer dominar o mundo, né? Quando a gente vai pra obras que saem, por exemplo, mais da coisa do James Bond, dos heróis e tal, e entra em vilões mais realistas, né, a gente vai ver o papel de antagonismo dele sendo muito mais um cara que é babaca, um cara que só humilha as pessoas. Falando em James Bond, recentemente eu vi boatos de que querem colocar um James Bond mulher, mas pode ter certeza, se o James Bond for mulher, o vilão vai continuar sendo homem e branco. Pode ter certeza, eu não tenho a menor dúvida. É otário mesmo, tá ligado? Só é otário. Quando a gente vai pro mocinho, né, o protagonista ali, geralmente ele vai vir de uma obra mais consagrada, né, de uma obra já consolidada como de protagonistas masculinos, e não dá pra simplesmente botar uma protagonista mulher ali, embora muito já tenha se tentado pra fazer isso, né, mas geralmente flopa. Aí
E continuam tentando. Continuam tentando. A maioria nem se importa com os flop, porque normalmente quem paga não é eles. Então eles não se importam. Como é que é o protagonista? Ele tem que ser gente finíssima, né? Ele tem que ser bonzinho, claro, é o protagonista. Mas ele é um bonzinho de um jeito submisso, sabe? De um jeito medroso e acanhado, que se disfarça muito como respeito, entre aspas, né? Mas é sempre aquele comportamento receoso e acanhado do cara. Principalmente quando ele tá lidando com uma mulher em cena, né? É muito comum que eu veja um protagonista que, durante toda a obra, ele sempre foi feito pra ser o mais foda de todos, o mais forte, né? O mais capaz e tudo mais. Porém, quando o conflito dele é com uma mulher, ele fica extremamente fraco e fica extremamente piedoso, né? Do nada. Pega, por exemplo, John Wick, né? John Wick é pra ser o mais foda de todos e tudo mais. A luta dele com a mulher lá é um drama da porra, né? Ele toma porrada pra cacete, muito mais porrada do que ele tomaria de outros homens. Tanta porrada quanto ele toma, por exemplo, daquele colega lá que era pra ser treinado também quanto ele, né? E aí, tipo, quando ele tá lutando com uma mulher qualquer, um agente qualquer, ele não mata ela, entendeu? Tipo, ele tá descendo pipoco na cabeça de um monte de macho, mas quando chega na hora da mulher, ele vai lá e dá uma neutralizada nela, mas não mata. Então, essa questão da violência, né, contra o feminino no geral, é uma coisa que a mídia ela tá tendo muito receio de demonstrar, né? E isso não é porque os níveis de violência contra a mulher no mundo real têm aumentado, não é. Na verdade, isso não chega nem a ser verídico, né? É realmente porque tem se aumentado muito a comoção em relação ao feminino. Tu pega, por exemplo, aqueles filmes de terror da década de 80, tipo Jason, Fred Krueger e tudo mais. A mulher gostosa é sempre a primeira a morrer, né? E morre de uma forma brutal. Eu lembro. Eu lembro. E lá eles não tinham medo de mostrar nudez e essas coisas. Hoje em dia a censura é pesada. Antigamente não se tinha esse receio. Cara, tu via, a mulher gostosa era sempre a primeira a morrer, cara. Eu assistia muito esses filmes quando era moleque, na infância mesmo. Eu nunca tive medo, sempre achei engraçado pra cacete. Eu também. Eu também. Muitas vezes eu torcia pelo vilão. Porque puta que pariu, velho. O pessoal era muito burro, cara. Os mocinhos que morriam lá pro Freddy Krueger, em sua maioria, era muito idiota e merecia, cara. Porque esses filmes, né, Fred Krueger, Jason e tudo mais, eles tinham um tom de humor. E eu lembro, cara, a loira gostosa sempre morria primeiro. Não tinha esse medo, entendeu? Hoje, se você fizer uma porra dessa, meu Deus, que absurdo, né? Quando você vê uma mulher num filme de terror hoje, ela sempre tem que superar o vilão ali, o psicopata, o assassino, né? Claro, ela vai sofrer pra caramba, ela vai tomar porrada, se o filme ele for mais gráfico, assim, vai ter um gore, ela, porra, se arregaçando toda ali. Mas no final ela vence ou ela até muitas das vezes converte o psicopata, como é o que aconteceu em Fragmentado, né? Esses filmes de serial killer, onde o protagonista é homem, eles não têm receio de, tipo, o cara perder no final, entendeu? Ele simplesmente morrer no final e acabou o filme. E, cara, esse tipo de coisa tem se tornado tão insosso, sabe? É tão óbvio e chato que tira completamente a sua capacidade de aproveitar uma obra. Porque você sabe exatamente o que vai acontecer. Já existem arquétipos, entendeu? Já existem arquétipos. Quando pega uma mulher assim que ela é mais masculina, ela é mais fortinha, ela é mais alta e tal, você já sabe exatamente qual vai ser o comportamento dela no filme, no jogo, em qualquer obra que você esteja, né, consumindo. Infelizmente. Felizmente. Ela vai ter uma postura fálica. Geralmente essas não são protagonistas, porque isso não apela ao público, né? Mulheres assim não apelam ao público. Com exceção de alguns, né? Tipo, o Neil Druckmann lá tem aqueles fetiches esquisitos e ele acha que apela pro público. Ela realmente tá em cota política, né? É uma cota política ali. É meio que um pedágio pra cultura woke, né? Pra lacração, ter essa personagem assim, porque, tu vê, essas personagens só aparecem em filmes com protagonismo masculino. Só aparecem em filmes com protagonismo masculino. Por quê? Porque o papel político dela ali é fazer frente ao protagonista, ficar lembrando a ele que existem mulheres superiores. Lembrando a ele que ele não é isso tudo, né? Então ela vai estar ali no mesmo patamar que ele, né? Se eles tiverem que se enfrentar em algum momento, mesmo que seja de forma amistosa. Ela sempre vai estar no mesmo nível, ou às vezes até acima do próprio protagonista, né? Ela vai ter uma personalidade extremamente enfrentativa e desafiadora em relação ao protagonista. Cara, é sempre assim, velho. Isso é comum do Ocidente, tá? No Oriente, quando a gente pega animes e mangás e tudo mais, tem mulheres masculinas lá também, várias das vezes, né? No Oriente não tem essas viadagens, não. É conhecida até como tomboy nessa cultura. É uma categoria, né, de arquétipo feminino, só que ela tende a ter ainda muita feminilidade, só que a parte masculina dela, que é demonstrada na sua fisicalidade, na sua aparência, tá muito mais ligada à coragem, né, tá muito mais ligada ao autossacrifício, ao comprometimento, que são características mais comumente masculinas, e daí faz sentido com essa estética que ela tem. A gente via isso também, inclusive, em personagens femininas pré-década de 90, 80, né, tipo Sigourney Weaver, como é que é o nome dela? Ellen Ripley, né, da saga Alien. Você vê que a Ellen Ripley, ela não é uma mulher forte, mas assim, forte fisicamente. Mas ela tem um rosto mais quadrado, né? Ela tem o cabelo mais curto, né? Ela tem realmente uma postura mais sisuda.
E ela sempre foi a protagonista do filme. Na verdade, toda a saga Alien, ela realmente sempre teve protagonista feminina. Porque o Alien, né, idealizado pelo piroca da cabeça do H.R. Geiger, que era tipo, sei lá, talvez um sátiromaníaco. Todas as obras dele eram sobre sexo, sobre pênis, vagina e tudo mais. Ele idealizou o Alien como uma personificação do estupro em si, né? Por isso que o Alien ele tem a cabeça em formato de piroca, né? Isso pegou meio que em todos os aliens desde então. Todo Alien. O pior que é isso mesmo, cara. Quando eu era criança, eu nunca ia me tocar num negócio desse, cara. Eu fui saber dessas coisas aí já depois de adulto, cara. É foda, viu, bicho? Os caras não têm juízo, não, macho. Os caras não têm juízo. Agora tem que estar pôr na cabeça em formato de rola. E aí piora, cara. E aí piora. Quando você pega obras onde a protagonista é feminina, aí que é a merda. Porque todos os personagens masculinos, eles têm que ser uns merdas, uns absolutos merdas. Ou eles têm que estar em uma situação humilhante ou de inferioridade, ou eles só têm que ser idiotas, sabe? Bobalhões, que não tem muita autoestima, que só fala merda, que faz aquelas piadocas que ninguém ri, entendeu? Ele tem que ser aquele palhação. Isso se ele for neutro ou positivo. Se ele for mais antagônico, se ele tiver um papel mais negativo na obra, aí ele tem que ser racista, aí ele tem que ser pau no cu, aí ele tem que ser branco, né, claramente. Aí ele tem que ser otário, tem que humilhar todo mundo. Claro, eu entendo isso aí, né? É algo pra você sentir um desafeto, né? É você realmente sentir que aquele cara ali é detestável porque ele é um antagonista. Mas você vê que as raras situações onde existem mulheres antagonistas, elas nunca são assim. Elas são sempre mal compreendidas. Elas são mulheres que têm um trauma, né? Elas têm algum tipo de dor anterior, que elas sempre podem ser salvas, né? Tudo bem, tem surgido cada vez mais aí filmes que tentam botar os vilões, né, como compreensíveis e dar a perspectiva deles e tal, pra... Pois é, pois é. Mas, sinceramente, tem vilão que não tem redenção, não, cara. A Cruella de Vil, por exemplo, depois de assistir os 101 Dálmatas, cara, eu não vejo redenção pra ela. Não tem nada que ela possa fazer que justifique o que ela fez, cara. Nada. Absolutamente nada. Zero. Nem se ela pegasse, sei lá, US$ 1 bilhão pra doar pra creche aí, pros orfanatos, nada. É justamente incitar mais um debate filosófico, moral e ético, né, no público. Só que você vê que quando isso acontece com um vilão, né, quando é masculino, ele nunca pode ser salvo, sabe? Ele nunca pode ser regenerado de alguma forma. Quando é uma vilã, você vê que a obra tenta sempre botar ela como vítima de alguma coisa que levou ela à vilania, né? Tipo, sei lá, Malévola. Tipo aquela Cersei Lannister, né, do Game of Thrones. Nunca é uma mulher que é má por ser má, né? Porque a natureza dela é má, porque ela é ruim, foda-se. Não. Ela tem um histórico, às vezes, de agressão, de abuso, muitas das vezes relacionado a algum homem, né, que levou ela a essa situação. Ela nunca pode ser inerentemente má, ela está em um estado, né, de maldade, e ela pode ser retirada e salva dessa situação. Já o vilão não, o cara é ruim porque é ruim mesmo, né? O Coringa ele é doido, ele é maluco, ele foda-se, né? A Arlequina não, a Arlequina ela é uma vilã, porém ela é abusada pelo Coringa, né? Ela pode ser regenerada, ela pode ser salva, ela é na verdade boazinha e é o maldito do Coringa que faz mal a ela e que mexeu com a cabeça dela, sendo que a origem dela nos quadrinhos foi muito mais voluntária por parte dela do que pelo do Coringa, né? Tanto que o Coringa sempre rejeita a Arlequina e ela sempre volta, ela quer estar ali. Então, tu vai vendo como essas obras, né, elas vão entrando na cabeça das pessoas e formando arquétipos, estereótipos, né, que nem existem, na verdade, que não são reais. E a galera vai entrando num delírio coletivo, e isso vai formando cultura, o povo vai acreditando nessa merda. Então você tem que ficar muito atento, tá ligado? Muito atento, porque esse tipo de coisa tá influenciando a sua vida. Não só porque você é o que você consome, mas porque as pessoas são o que elas consomem, e elas realmente vão se comportar a partir dessas influências, entendeu? Então é realmente uma guerra de narrativa, né, uma guerra de manipulação, mentiras e dissimulação. E foi como eu disse, quando as obras elas demonstravam as vilãs, né, de uma forma mais realista, o poder delas era sempre justamente esse, a mentira, a manipulação e a dissimulação. Então o que a gente tá vendo na sociedade é muito mais uma vilania de característica feminina, tá ligado? São essas teorias essas observações, na verdade, que me levam à criação de uma teoria de que vivemos em um matriarcado já há décadas. Disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida. E tá piorando, porque o autor aí do vídeo, ele tá falando sobre as vilãs, certo? Mas se você for olhar hoje em dia, existem heroínas que são piores que vilã. Aquela Iron Heart ali, que fizeram o seriado ali. Cara, aquela ali é uma das coisas mais absurdas que eu já vi, cara. A heroína é uma ladra. É uma mafiosa. A heroína é uma ladra. Que porra de heroína é essa? Que estão tentando empurrar pra gente. Aquilo é horrível, cara. E ela não é um caso isolado, não. Estão tentando fazer com que a gente acredite que roubar é um negócio legal e que branco tem que se fuder e tudo mais. Sabe? Não tá certo esse negócio.
Eu tenho outros vídeos a respeito de como exige-se até um comportamento feminino, que eu pretendo fazer aqui no canal, acho que vai ser o próximo, que eu acho que vai ficar até bem interessante, né? Como eu, por exemplo, tô observando que dentro do mundo corporativo e das interações sociais no geral, exige-se que homens tenham um comportamento feminino, né? Um comportamento quase que doce. Quando você vai ser atendido por um homem em algum estabelecimento e tal, ele age como se fosse uma menina, tá ligado? Ele não é só educado, tipo, ser educado é uma coisa que não tem gênero, mas ele tem que ter aquele comportamento quase que materno, sabe? Pra tentar cativar o cliente, tipo, eba, você conseguiu, que bom, que legal. Olha, meus parabéns, você bateu a meta. Olha, você tem crédito na casa, vamos comemorar. Eu falo, porra, irmão, pelo amor de Deus, não tenho 5 anos de idade, não. Me trata como gente, seu infeliz. E parece que isso é uma necessidade de mercado, né? A clientela, ela se sente mais à vontade quando o atendente ali, ele é todo feminino, todo maternal, tá ligado? Caralho, é muito estranho isso. Mas enfim, isso vai ficar pro próximo vídeo, tá, senhores? A vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Cruz e até mais. Pois é, pessoal. Muito cuidado com o que vocês consomem, porque estão tentando empurrar narrativas aí para vocês. Estão tentando fazer com que as mulheres sejam vistas como algo muito diferente do que são, e homens também. Estão tentando inferiorizar os homens e superiorizar as mulheres. Estão tentando inferiorizar os brancos e superiorizar os negros, e aí por aí vai. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!